as doenças cardiovasculares que mais matam mulheres e os sinais que quase ninguém percebe. Gente, você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes em mulheres? Hoje, dia 14 de maio, é o dia de conscientização de doenças cardiovasculares na mulher, que é celebrado na data de hoje, em 14 de maio. E no programa Espaço Cidadão, quem vai participar é o Dr. Júlio Narraz, médico especialista em cardiologia e medicina integrativa, e vai explicar os principais sinais de alerta, fatores de risco e como essas informações podem salvar vidas, né, Dr. Júlio? É isso aí, Juarez, caros ouvintes, amigos. Eu fiz uma chamada aqui no início do programa, mas não é só para as mulheres assistirem, ouvirem o programa. Dá para assistir no Face, né, no YouTube, nosso e da Rádio Najoá, Super Najoá FM. E não podemos esquecer que os homens têm que estar presentes também, né? Os homens, porque muita coisa vai ajudá-los também até orientar suas esposas, né? Suas patroas, né? Se cuidarem juntos. Se cuidarem juntos, tem que ser junto. Então, assim, como a gente estava conversando, a doença cardiovascular na mulher, ela é um pouco diferente do homem. Os fatores de riscos vão mudando, né? Existem os fatores de risco, Juarez, que são os básicos, né? Que é a obesidade, o sedentarismo, a idade, nós consideramos para homem acima de 49, para mulher acima de 55 anos, como fator de risco. A própria história familiar de doença coronariana, que nós estipulamos a idade que muda, que para homem é até 55 e mulher 65. Então, por exemplo, se você tem algum parente de primeiro grau que teve um infarto antes dos 55 para homem ou dos 65 para mulher, é um fator de risco adicional para o paciente para ter um evento cardiovascular. E são parentes de primeiro grau, é pai, mãe, irmão, e os avós, tá? Os outros não contam, tio, primo, isso não vai contar. Mas o que se difere na mulher e do homem? Olha que caso interessante. As mulheres, a gente tem que perguntar na consulta se ela teve uma menarca precoce. O que é uma menarca? O que é uma menarca? Pois é, eu fiquei curioso agora. Essa é uma palavra nova. A menarca, meu amigo, é a primeira menstruação da mulher. Nós chamamos de menarca. E o que seria uma menarca precoce? A menarca precoce é quando a mulher menstrua antes dos 11 anos de idade. Isso é um fator de risco para doença cardiovascular. Como a menarca tardia. A tardia vai de 15 a 17 anos. Algumas diretrizes de 13 a 17. Então, assim, tanto a menarca, que seria a primeira menstruação da mulher, precoce, antes dos 11, e após vamos colocar 15 a 17 anos, que seria tardia, é um fator de risco para a doença cardiovascular, para a mulher. Outra questão voltada também na parte menstrual. As mulheres que entram na menopausa precoce. O que seria a menopausa precoce? É quando ela para de menstruar, fica um ano sem menstruar, é caracterizada a menopausa precoce e é antes dos 40 anos de idade. Então a idade é antes dos 40 anos de idade. Porque a média da mulher é de 45 a 55. No Brasil, é de 48 a 52 anos de idade, que seria a idade ideal. Ideal não, né? Uma média, uma mediana da mulher entrar na menopausa. Porque a gente tem um climatério, que seria essa transição da vida fértil para infértil, né? Porque a menopausa você perde os hormônios, vai perder o estradiol e a progesterona, que são importantíssimos, e nós vamos falar sobre isso. E o que acontece com essas alterações? Eu vou voltar aqui, vamos falar de outras coisas também. Vai lá. Vamos falar dos fatores de risco da mulher, né? Então, além dos básicos que eu já falei, outra situação. A mulher que tem hipertensão na gravidez. Então, hipertensão gestacional, né? Aquela pressão alta que descobre depois da 20ª semana da gestação. Então, a hipertensão gestacional. Essa mulher tem uma chance maior de ter hipertensão futura e de doença cardiovascular. Como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que tem a ver com a hipertensão também. A pré-eclâmpsia é uma hipertensão associada a algumas comorbidades, que muitas vezes você já tem que antecipar o parto dessa mulher. Associada à alteração de plaqueta, do leucograma, das enzimas do fígado, associada a um aumento de edema periférico na gravidez, isso é considerado uma pré-eclâmpsia e tem que ser avaliado mais próximo. E às vezes é indicado até uma cesárea prematura, antes da idade gestacional correta, né? Outra situação, mulheres que desenvolvem diabetes gestacional. Olha a importância disso. Então, a mulher que tem, por exemplo, a mulher que teve hipertensão, como eu falei, ela tem que fazer um rastreamento pós-parto. Você tem que estar acompanhando a pressão, os níveis de pressão nos próximos 6 meses a um ano, e depois está sempre acompanhando. Porque ela tem um aumento do risco de hipertensão, além da doença cardiovascular, que a hipertensão é um dos fatores de risco, né? Voltando no sentido eu falei da hipertensão, da eclâmpsia,
Qual que seria a outra situação? Eu estava comentando com você sobre diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional, para você ter uma ideia, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, nos próximos 5 anos, ela tem um risco de 30% maior de virar diabética. E nos próximos 10 anos, 50%. É muito alto. A metade dessas mulheres evolui com diabetes. E nós sabemos que o diabetes é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, a mulher que tem o problema da diabetes gestacional, ela tem um aumento do risco de doença cardiovascular. Por causa do próprio diabetes, sim, né? Então, essas são situações que a gente tem que perguntar, que eu pergunto no acompanhamento dos pacientes, porque vira fator de risco, e aí o cuidado, a frequência, a periodização que esse paciente vai no consultório vai ser mais próximo da gente, para a gente poder acompanhar e ver as medicações corretas, a quais eu tenho que entrar, qual que é o fator de risco atual dessa paciente, né? Para podermos evitar. Voltando ali à menopausa, olha o que é importante. Lembra que eu falei a menopausa precoce antes dos 40? A mulher, ela se iguala ao risco cardiovascular do homem depois dos 57 anos, justamente porque ela entra na menopausa nessa mediana de 48 aos 52 anos que nós falamos. Então ela perde os hormônios, o estradiol e a progesterona. E o estradiol é muito importante para a mulher. O homem tem também. Então vamos lá só falar de estatística. Antes da menopausa, você tem um infarto numa mulher para cada 7 homens. Quando entra na menopausa, depois de uns 7 anos, 5 a 7 anos, você tem uma mulher infartando para cada 3 homens. Olha a proporção, como é que diminuiu, né? E alguns estudos chegam até a se igualar, dependendo do risco da mulher. Se a mulher for obesa, diabética, né? E aí o risco vai se igualando. Então, meus amigos e minhas amigas, o estradiol ele é muito importante para a mulher, porque ele é um vasodilatador, ele aumenta o óxido nítrico, que é um gás que nós produzimos no nosso corpo que faz vasodilatação. Quando você perde o estradiol, você piora o perfil de colesterol. Por quê? Vamos falar a fisiologia, o que o pessoal tradicional fala, né? Que você diminui os receptores de LDL no fígado, os receptores que vão armazenar esse LDL, então o LDL aumenta. Mas a gente tem que lembrar, que eu já falei em vários programas anteriores, que os hormônios, o colesterol é precursor dos hormônios, né? Então você tem quando você pega e perde a capacidade de produção de hormônio, porque você entrou na menopausa e não tem mais hormônio, o organismo entende que ele precisa de mais colesterol para produzir mais hormônios. Ele não entende que a pessoa entrou na menopausa, né? Então, esse é o envelhecimento que vai acontecendo. Então, o perfil de colesterol ele vai subir e ele acaba aumentando porque o estradiol também ele modula o depósito de gordura feminino. Então, quando a pessoa entra na menopausa, ela engorda mais, e principalmente uma gordura visceral, que é uma gordura ruim, que é aquela abdominal que nós conversamos. E aí a pessoa entra na síndrome metabólica, que também nós conversamos anteriormente, que é um aumento da cintura abdominal associado a um HDL baixo, associado a um triglicerídeo aumentado, associado à hipertensão por causa da perda do estradiol. Então a mulher vai aumentar o peso. Então ele é muito importante. Além de que o estradiol ele é um anti-inflamatório, um antioxidante. Eu sempre falo, a gente vai envelhecendo, a gente vai inflamando pelo estilo de vida, vai oxidando pelo envelhecimento. Quando você perde o estradiol, isso se acentua. Então ele fica um perfil de colesterol ruim, com a ApoB alta, que é um LDL pequeno e denso, que é mais fácil de grudar nas artérias. Ele é mais fácil de oxidar, que a gente chama de perioxidação lipídica. E o estradiol protege contra isso, porque ele é anti-inflamatório e antioxidante. Como ele é antioxidante, ele não vai deixar esse colesterol oxidar. Mas o perfil piora também do colesterol. Aí vem associada o aumento de peso, o perfil ruim de colesterol, a própria hipertensão, e aí o risco da mulher vai aumentando. Além de que o estradiol para a mulher é importantíssimo, né? Para o homem também. Mas falando assim da mulher, ele é importantíssimo para a parte, como eu falei, da parte óssea também. Então a mulher entra também no processo de osteopenia e osteoporose, por causa da menopausa, que vai complicando a situação. Por isso que é importante fazer a reposição, que nós vamos conversar sobre isso. Então, vocês têm que entender que a mulher ela se iguala ao fator de risco cardiovascular do homem pela falta dos hormônios. Só que muita gente tem medo de fazer reposição hormonal. E quanto mais rápido você faz a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, isomolecular igual ao da mulher, que são iguais, idênticos e com a dose correta, você diminui o risco de doença cardiovascular. Essa reposição que você fala, em qual momento que daria para fazer? Ou depende de pessoa por pessoa? Então, a diretriz atual, eu vou falar, você começou a ter oscilação hormonal e irregularidade menstrual, você já dá para entrar com a progesterona, tá? Mas a diretriz, ela fala que só para entrar
não para prevenção de doença cardiovascular, sendo que a gente sabe que aumenta o risco de doença cardiovascular pela falta de hormônio. Eles falam que é só se a pessoa tiver fogacho, calor, irritabilidade, insônia, aí você trata. Não, a gente tem que tratar justamente para prevenção, porque eu trabalho com a prevenção, com a longevidade. A pessoa tem que viver mais, sem doença, e o mais saudável possível. E falecer quando o Papai do Céu chamar. Mas ela tem que estar saudável. Então, é óbvio que se você sabe que o paciente perdeu os hormônios, você vai ter repercussão cardiovascular, vai ter todas essas alterações que eu falei, vai ter osteoporose, vai ter uma atrofia vaginal. Isso acontece, a pessoa começa a ter dispareunia, ela tem dor nas relações, ela perde a lubrificação vaginal, ela vai ter atrofia vaginal, vai ter infecção urinária de repetição, tudo isso por falta do hormônio. Então a gente vai tratar para que no futuro ela não tenha essas perdas. Então qual que é o momento? O mais precoce possível. Parou de menstruar, mesmo que ela menstrua a cada 3, 6 meses, porque ela está naquela fase de transição do climatério, né, da fase reprodutiva, da fase que vai ser improdutiva, né, no caso da gestacional, aí você já começa a fazer o tratamento. Então quando tem irregularidade, o primeiro hormônio que vai embora é a progesterona. Então a gente começa a repor progesterona nesse período. Na hora que para mesmo, aí você entra com o estradiol, porque o estradiol tem toda essa proteção. Eles trabalham num equilíbrio, o estradiol e a progesterona, principalmente na parte óssea, né? A progesterona aumenta a proliferação óssea e o estradiol ele vai contrabalancear a reabsorção óssea. Vai diminuir a reabsorção. Porque quando você perde a parte hormonal, você acaba tendo uma reabsorção óssea só. E aí você não tem esse crescimento. Então você perde aquele estímulo do crescimento ósseo da progesterona e aí a pessoa vai entrando na osteoporose e depois a osteopenia. E nós sabemos que isso leva a dores, leva a risco de fraturas, né? Começa com fraturas atípicas, de pulso, de vértebras. Mas o problema maior que a gente já conversou, uma fratura de fêmur, a mortalidade é altíssima, porque esse paciente fica acamado, fica improdutivo, acaba falecendo de pneumonia ou às vezes de uma trombose, um AVC, ou trombose nas pernas, um AVC isquêmico, que é o infarto do cérebro. E 30% dos pacientes que têm fratura de fêmur falecem em um ano. Então a mortalidade não é baixa. Então a gente tem que evitar, que é o que eu trabalho, com a prevenção de doenças. Então tem que saber bem a fisiologia. Então quando a gente entra com a reposição, o mais precoce possível e faz o acompanhamento. Antigamente, o medo de câncer, Juarez, era porque o tratamento era com hormônios equinos, conjugados equinos. Então, eu fazia Premarin, Tibolona, que são hormônios sintéticos, não são hormônios naturais iguais ao que a mulher produz, como anticoncepcional. Então, por exemplo, eu tenho um paciente no consultório que já infartou porque ela tomava doses cavalares de anticoncepcional, chama pílula do dia seguinte, para não engravidar. E nesse caso específico, como ela pegava e esquecia de tomar, ela tomava 2, 3. Então ela fez uma trombose de artéria coronariana, não por calcificação, e sim por uso de anticoncepcional sintético. Então ele tem um risco, né? Você vai na bula, tem risco, mas assim, o risco não é tão alto, mas quando você começa a fazer subdoses, né, doses maiores, você tem heterogeneia, né, do próprio paciente, no caso, né? O paciente tomou uma dose alta. Como eu já tive casos também de algum medicamento que foi prescrito na farmácia, de paracetamol de 4 em 4 horas, de nimesulida de 8 em 8 horas, que não é nem essa dose, o paciente fez hepatite de fígado, medicamentosa. Então, tudo tem o seu equilíbrio, né? E essa parte hormonal, aí, tipo, o quanto antes, que você falou, fazendo o acompanhamento ali, né? Então, isso é um fator que vai evitar, né, nas mulheres, né, de que nos próximos anos ela possa vir a ter, né, um infarto. Um infarto, sim, seria a prevenção. Sendo que as diretrizes normais hoje, elas falam não é para você fazer reposição para prevenção, mas é óbvio, se a fisiologia está falando para a gente que aumenta risco, que a mulher aumenta mais o risco de infarto, e o câncer, o risco da mulher de câncer é mais jovem, não é mais idosa, são as mulheres mais idosas, de 90 anos, 80, não são as mulheres jovens que estão no auge hormonal que vão ter câncer de mama. É raro, né? É lógico que tem a parte genética, tem o uso de anticoncepcional de longa data, fatores de exposição, como o tabagismo, várias coisas propiciam o câncer, né? Que é mais raro numa paciente mais jovem. Mas assim, o que eu quero dizer é que elas têm muito medo, as mulheres, da reposição hormonal pelo risco de câncer e pelo risco de doença cardiovascular. Mas eu já expliquei no início do programa que é ao contrário. Se você tem medo de infartar, você faça a reposição hormonal quanto antes. Mas aí entra a questão que você falou, né? Dos outros hormônios que antigamente eram os sintéticos, né? Isso, totalmente diferente. Entra também essa questão que tem que se analisar, né, Tem que se analisar.
E aí, Juarez, temos quanto tempo ainda? Por favor, então, dá tempo. Aí nós temos também, agora, a clínica da mulher, que é diferente do homem. Quando a mulher vem sofrendo uma angina ou um infarto, angina é quando você tem a falta de... não chegou a fazer lesão no músculo cardíaco, o básico é assim, faz exercício, dói o peito, você para de fazer o exercício, melhora. Isso aí é uma angina, tá? Situação de estresse, às vezes você está muito nervosa, às vezes dá aquela dor no peito, você relaxa, dá uma respirada profunda, fica mais calma, melhora a dor. Então, isso são sinais clássicos. Mas quando o paciente chega a infartar, é uma dor muito forte no peito, de 0 a 10, de 8 a 10, uma sensação iminente de morte, associada, às vezes, uma irradiação. A dor, ela começa no peito, ela pode ir para o pescoço, para o ombro, pode ir para o braço esquerdo, pode ir para o braço direito. Às vezes não vai no braço inteiro, vai até o cotovelo. Às vezes ela vai o braço inteiro até os dedos. Pode ser irradiada para as costas. E pode ir para o estômago também, dependendo da dor do local do infarto. Geralmente, coronária direita da dor epigástrica, né, que é no estômago. E a mulher, como diabético, paciente idoso, tem lesões mais microvasculares e elas são atípicas à sensação de dor. Então ela pode evoluir, por exemplo, com uma sudorese, ficar gelada e uma sensação de mal-estar, de tontura. Pode evoluir com essa mesma sensação associada a uma diarreia, uma liberação do esfíncter do anal, tipo assim, dá uma diarreia, dá uma perda, né, de fezes ali. Outra situação tontura, quase desmaia, uma lipotímia, que a gente fala, ela perde, fecha os olhos, dá aquela tontura e acorda rápido, e associada às vezes a um desconforto torácico, ou às vezes um desconforto epigástrico, mas a dor não é de 9 a 10, de 8 a 10, às vezes é uma dorzinha de 5, 6. Então, quando tem isso subitamente, tem que ser investigado. Suou frio, teve uma dor diferente, um mal-estar súbito, não é normal você ter isso numa infecção intestinal. Geralmente a infecção vem com cólica, com diarreia, com inapetência, a pessoa fica sem vontade de comer, é diferente. Quando acontece subitamente, tem que ser investigado. Então, a característica da dor da mulher é bem diferente do homem. A própria doença coronária da mulher é diferente do homem, que nós vamos comentar, acho que dá tempo ainda. Qualquer coisinha você me segura, Juarez. Vai, vamos lá. Eu engatei a primeira aqui, tá indo. Não, mas já da primeira, foi para a segunda, terceira, já na quinta marcha. Estamos na quinta marcha. Por favor. Aí, meus amigos, então assim, eu já falei um programa aqui na rádio sobre Minoca, Inoca, Anoca, são siglas em inglês e são, às vezes até o próprio médico se confunde. Então assim, muitas vezes você tem uma dor típica na mulher, uma dor forte, assim, típica não, atípica do jeito que eu falei, e aí você interna e vai às vezes fazer um cateterismo e não tem lesões coronarianas. Só que as enzimas cardíacas subiram, então caracterizou a dor, o infarto, porque as enzimas subiram, e as artérias coronárias estão limpas, ou às vezes tem uma lesão menor que 50%, de 30% a 20%, que não justificaria o infarto. A mulher tem muita lesão microvascular. Tá? Então, isso, nesse caso, é chamado de minoca, que muitas vezes acontece mais na mulher do que no homem. O homem, geralmente, você tem doença coronariana mais avançada. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, a doença é microvascular, porque nós temos as artérias que envolvem o coração, que são as artérias epicárdicas, e nós temos a microcirculação, que é muito maior do que as artérias epicárdicas, que envolve o coração, que a gente vê, onde faz a cirurgia de revascularização, são dentro do músculo cardíaco e tem que ser investigada. Então, isso a gente chama de minoca. E às vezes, olha como é que é complexo, por isso que tem que ter um especialista, alguém que estuda e entenda da situação para poder investigar. Porque muitas vezes o paciente vai embora, não é nada do coração, não, está tudo certo. E aí fica sem o tratamento. Né? Outra questão, a mulher faz muito vasoespasmo coronariano, por causa dessa perda hormonal, da perda do estradiol. Então, assim, que é uma das causas também de minoca com infarto, nesse caso. Vasoespasmo, dissecção de artéria coronária, principalmente na gestação. Às vezes, morte súbita na gestação são dissecções de artéria coronariana. Às vezes, uma artéria disseca, aí ela não chega a romper, mas o sangue, de vez de ir para o músculo cardíaco, ele vai para o interior da artéria. Isso é uma dissecção e a gente consegue ver nos exames, né? Quando dá tempo, né? Porque às vezes não dá tempo de chegar no hospital em hemodinâmica. Isso é a minoca que a gente está falando. E tem outras situações também, uma plaquinha às vezes pode ter rompido e ela entope a microcirculação e aumenta as enzimas também, que é tudo isso aí que eu estou falando é da minoca. Aí, às vezes a mulher tem angina, Juarez, que tem a tal da anoca, que eu vou explicar, e tem a inoca, né? Então a pessoa tem angina, tem dor no peito, você faz vários exames de esforço, exame perfusional e não acha a dor. E o caso da dor. Aí você exclui as outras situações, problema de estômago, problema pulmonar, né? Problema muscular. E essa mulher pode ter, sim, lesão na microcirculação, principalmente quando é mulher, menopausada, com hipertensão, com diabetes.
Então, e tem um exame específico, e não é o cateterismo, que não vai ver nada, e não é um exame de esforço. Então, ela não tem falta de sangue no músculo cardíaco nos exames tradicionais. Aí você tem que fazer um exame específico, que a gente não faz no Brasil, depois eu vou detalhar, para você ver a microcirculação dessa mulher. Isso, nesse caso, que ela tem angina, mas não é documentada, é o que nós chamamos de ANOCA, tá? É meio confuso, vocês vão ter que escutar o programa de novo. Mas resumindo, ela não tem doença coronariana e a lesão é microvascular e o exame de esforço não mostra nada. Isso é a ANOCA e tem um tratamento também para isso. A INOCA é quando é a mesma coisa, só que os exames de esforço convencional mostram que tem isquemia. É aquela mulher que faz assim, ó, ela faz um ecocardiograma de estresse ou uma cintilografia miocárdica e mostra que tem uma área de isquemia, que é falta de sangue no músculo cardíaco. Aí ela faz o cateterismo e dá normal. Aí o médico fala, não, você está tudo bem com o coração. Não, você não tem nada nas artérias epicárdicas, o teu problema é na microcirculação. E aí a gente tem que tratar da maneira correta, porque o risco de infarto e de morte súbita é igual de quem tem doença de artéria coronária também. Então a mulher é complexa, porque ela tem muito essas alterações que eu falei, da ANOCA, da INOCA e da MINOCA, mais do que o homem. O homem também tem, mas é numa proporção menor. Então, assim, essa conscientização que a gente está fazendo aqui é muito importante para a mulher, porque ela é diferente do tratamento. O tratamento, algumas coisas são parecidas, mas é diferente a sintomatologia e os exames que você vai pedir, tá, Juarez? Esses exames, infelizmente, nós não fazemos no Brasil para ver a microcirculação. Está em processo de vir para cá. Então, um dos exames melhores que tem é o PET scan para a doença coronariana, que a gente usa 3 marcadores, que é o rubídio, amônia, e tem um outro que é marcador de oxigênio, né, que é o O15H2O. Aí são marcadores desse exame. Tem alguns lugares que fazem a nível de estudo, tá, em São Paulo, mas não é cotidiano. Então a gente vai muito pelo refinamento e pela clínica ainda. Mas esses exames eles dariam certeza dessa lesão microvascular. Mas um médico experiente, entendendo a clínica e vendo os exames, aí a gente entra com o tratamento e assim, o que vocês querem saber é que diminui o risco de infarto e vai diminuir as dores no peito. Dr. Júlio Narraz, médico cardiologista, especialista em cardiologia, ele é médico especialista em cardiologia e medicina integrativa, né? E até o Dr. Júlio, ele fala assim, ó, na questão da medicina integrativa, né? Ele trata a prevenção, né? Até eu gostei do que você falou ali hoje, Dr. Júlio, porque, tipo assim, ó, você trata a prevenção para que as pessoas vivam mais, né? E vivam com saúde, Com saúde, né? Não adianta você viver mais acamado. Sem você ter as habilidades que você tem hoje, mais jovem, né? Vamos dizer assim, né? A ideia é você ter mobilidade, você brincar com o teu neto, você ter disposição para sair, ter disposição para ir no parque, por exemplo, aos 70, aos 80 anos. E tem como fazer isso. Mas aí também tem a coparticipação do paciente, né? Eu sempre falo alimentação, atividade física, dormir bem, gerenciar essa parte hormonal. E aí você vai vendo os outros exames e vai ajustando os exames conforme cada paciente, é individual. Tem paciente que falta vitamina, outro paciente falta ferro, outro está faltando algum hormônio específico, aí você vai ajustando, né? Eu falei esses dias num post, bem rapidinho, por exemplo, sobre a tireoide. Então, o hipotireoidismo eu já começo a tratar desde o início, no hipotireoidismo subclínico. E muita gente espera chegar ao TSH de 10 para tratar. E esse paciente já está com o colesterol alterado, já está fadigado, já tem, às vezes, uma ultrassom da tireoide com comprometimento crônico. Então, assim, é complicado. A Esonis Sanderski falou, ó, excelente médico aqui na nossa live. A Margarida Ericiu, que também está nos acompanhando. Olha aí, ó, a Rita mandou aqui, ó, ótimo médico, doutor Júlio, Roseli Duda, né? Tem uma galera. Poxa, obrigado pelo carinho, obrigado. Pessoal, né? A intenção... O doutor Júlio, deixa eu só passar aqui, ó, por favor, o telefone, gente, ó, para você que o pessoal tá perguntando aqui, qual que é o telefone do WhatsApp para marcar uma avaliação, uma consulta com o doutor Júlio Narraz. Anote aí, 42 99973 0089. 99973 0089. Ele atende aqui em Irati, na Rua Conselheiro Zacarias, gente, Rua Conselheiro Zacarias, no consultório Reviver, número 445. Se você não pegou aqui o número, o endereço, eu vou te dar uma dica. Entra no Google, digita aí no Dr. Júlio Narraz.
né? Médico cardiologista ou cardiologista, doutor Júlio Narraz. Procura lá que no Google você já vai ter ali essas informações do Instagram, do Face, do YouTube. Tem lá o número do telefone, tudo bem certinho, tá bom? Doutor Júlio Narraz, médico especialista em cardiologia e medicina integrativa, ou seja, para você que quer viver mais, quer se prevenir, quer viver aí junto com os teus familiares, né? Porque a vida, vamos falar, a vida é boa, né, doutor Júlio? É boa. Quem que não quer viver mais, né? E viver com saúde? É isso que o doutor Júlio trata, né? Todos nós, é o que nós queremos. É isso aí, né? Ô, doutor, e no caso, agora são 9h41, no caso, tipo, no tratamento lá, vamos dizer, a pessoa teve, a mulher teve um infarto e tal, né? O tratamento é parecido com o dos homens? É igual, é igual. O tratamento não vai mudar, o tratamento é igual. Mas, assim, como eu disse, a prevenção é diferente, né? Então, assim, não tem nenhum estudo que vai mostrar que você fazendo reposição hormonal depois do infarto, por exemplo, que você vai aumentar o risco do infarto. Pelo contrário, eu fui bem claro no início do programa que a fisiopatologia é o contrário. A mulher infarta muito mais na menopausa, por falta de hormônio, principalmente do estradiol, do que na fase proliferativa, na fase fértil. Então você tem que fazer a reposição e fazer o tratamento tradicional, normal, né? Você botou um stent, por exemplo, você não tem jeito, vai ter que tomar o antiagregante plaquetário, né? Que é o AS, o clopidogrel, agora tem um prasugrel, tem uns outros, né? Dependendo do quadro de cada um, a gente usa os melhores, quando indicado. E aí você faz o tratamento, ele não muda. Mas a prevenção, sim. Aí a prevenção, a base é a mesma, mas na mulher, na mulher, principalmente a parte de reposição hormonal e passar as vitaminas corretas para melhorar a parte óssea. Porque assim, não adianta você ficar tomando um montão de remédios se você não toma o que precisa para os ossos. Agora é lógico, numa fase mais avançada de uma osteoporose, que você já pegou essa paciente já em caso mais grave, aí você tem os anticorpos monoclonais que você usa, que é o romosozumab, tem o denosumab, que são medicamentos, mas aí que você também até não pode usar o romosozumab em paciente que já infartou nos últimos 6 meses. Então, mas são remédios, mas aí podendo usar, a gente une os dois, né? A medicina tradicional, a medicina mais integrativa. Então, fazemos tudo junto, sempre usando o melhor de cada uma delas, né? Esse é o objetivo. Muito bem. Doutor Júlio Narraz, 9h43, o relógio está nos mandando embora aqui, doutor Júlio, né? Já estamos finalizando aqui o programa. Como passa rápido, né, doutor Júlio? Poxa vida. Né? Então, né? Mas, ó, você que marcar uma avaliação lá com o doutor Júlio, faz o seguinte, chega lá, e diga pro doutor Júlio, viu? Eu escuto você lá na rádio. Isso é legal. Pode falar, né? O pessoal fala, doutor. Fala, Juarez. Eu fico muito honrado e feliz, cara, porque assim, a gente tá aqui para passar informações de qualidade e pelo menos fazer que nem a gente fala, se a gente pega uma pessoa e essa pessoa já muda seus hábitos, já está valendo eu estar aqui, o papel da gente estar aqui, nós dois juntos, conversando com o público aqui, com o pessoal que nos assiste e nos considera, já está valendo. Então, assim, são orientações que eu venho aplicando em mim, na minha família, nos meus pacientes, e que a gente vem estudando e que são boas. Então, tudo que é bom, a gente está aqui para passar, e a gente podendo contaminar uma pessoa só já ajuda. Eu tenho certeza que tem muito mais gente aqui que tem mudado, tem mudado o seu estilo de vida, né? Se for mais, impactar mais pessoas positivamente, melhor ainda, né? Que esse é o intuito, né, gente? Viu? E se você ficou... mas tem mais conteúdo aqui, doutor Júlio? Entra no Instagram do Dr. Júlio Narraz. Procura lá o Instagram, é DR de Dr. Júlio Narraz. O Raz é com H. Ao invés do R, Narraz, né? Ao invés do R, você coloca H. Então, DR Júlio Narraz. Procura no Instagram. Para você que tem Facebook, procura lá. No YouTube também, procura lá por DR Júlio Narraz. Marcar uma avaliação, doutor Júlio, é o 999-730089. Ou faz o seguinte, digita no Google, digita doutor Júlio Narraz ou cardiologista, doutor Júlio Narraz, que você já vai encontrar, tá